Vou deixar o algoritmo fácil aqui, nós vamos lendo ele. Eu vou criar um Java Project, que eu vou chamar de ordenação. Ordenação vetores. Eu pego esse algoritmo e eu transformo em código. Isso, exatamente, Luiz. Um for dentro do outro. Perfeito. É exatamente o que nós vamos fazer. Você acha que eu vou ficar decorando? Porque... Não, eu pego a regra do negócio e transformo em código. Não existe um código único que segue a regra. Cada um implementa com a sua forma de pensar. Controller. Ordenação. Controller. Vamos lá. Um tem construtor. Vamos fazer assim, ó. Public void. A gente faz void, a gente faz. Não, vamos fazer ele retornar um vetor. Vamos fazer bonitinho. Retornar um vetor, eu vou chamar de bubble sort. Recebe um vetor. Do tamanho que for. Turma, eu vou colocar algumas coisas que eu vou colocar, depois eu vou tirar, mas é só para a gente enxergar a coisa funcionando. Ok? Que é, vamos lá, isso aqui a gente precisa. Int tamanho, para não ficar percorrendo, a gente já discutiu isso várias vezes. Int tamanho é o vetor.length. Eu preciso do tamanho do vetor, porque eu vou fazer tamanho vezes. Eu vou repetir tamanho vezes. Como eu vou precisar controlar posições, então eu vou fazer um for convencional. For i int i igual a 0. I menor do que o tamanho. I mais mais. Então aqui eu vou repetir as rodadas. Esse é o for. Vou colocar aqui. Rodadas. Então, vai rodar tamanho vezes. De 0 até tamanho menos 1, né? Ou vai rodar tamanho vezes. Eu vou colocar isso aqui. Não é para estar aqui no algoritmo. Mas eu vou colocar um sysout, assim, ó. Rodada i. Por que não é para estar aí? Simples. Se há um algoritmo para ter funcionalidade de desempenho, ter esse system out print vai tirar um pouco de desempenho. Mas a gente vai enxergar as rodadas. Depois eu tiro isso aí daí. Então tá. Ah, mas fica tão bonito, Luiz. A gente vai ver. Ó, o número de repetições deverá ser igual ao tamanho do vetor. Beleza. A gente vai fazer isso, Vanessa. Na verdade, eu preparei eu bolei um negócio interessante para a gente testar isso. Isso já está previsto. Não é enrosco, tá? Mas a gente precisa ver os outros para ver o tempo de cada um deles. E eu quero
se possível for, eu quero eu quero mostrar para vocês uma questão diferenciada aí no Java, para você carregar isso com você para sempre. Tá? Então, não é enrosco não, muito pelo contrário. Vocês vão achar divertido. Então tá, até aqui eu já fiz. Isso aqui eu já fiz. Né? Isso aqui eu já fiz, pegar um vetor. Agora lá, da primeira até a penúltima. Então, como o Luiz Felipe falou, vamos lá, da primeira até a última. For int j igual a 0 até a penúltima. Quem é a penúltima posição? É tamanho menos 1. Então, j menor do que tamanho menos 1. J mais mais. Beleza. Da primeira até a penúltima. Verifica se a posição atual é maior do que a próxima. E vetor na posição j é maior do que vetor na posição j mais 1. Se for, elas devem trocar de posição. Como é que eu faço elas trocarem de posição? Pego uma posição, jogo numa variável auxiliar, troco, depois jogo o auxiliar, certo? Vocês fizeram isso lá em LP. Então vamos lá. Int auxiliar é igual ao vetor da posição j. O vetor na posição j vai receber o vetor na posição j mais 1. E o vetor na posição j mais 1 vai receber o auxiliar. Troca de posição. O controle de posição deve ser incrementado. Bom, isso já foi feito. Como já foi feito? Sim. Aqui, ó. J e o I mais mais. Eu tenho tanto o incremento das rodadas, quanto o incremento da posição da verificação. Poderia fazer isso com while. E aí o incremento ficaria aqui dentro. Terminou as tamanho rodadas, retorna o vetor. Cumprir exatamente aquilo que me foi pedido. Será que funciona? Eu vou fazer um negócio. Outra coisa que não deveria estar aqui. Fazer assim, ó, for int valor do vetor. Sysout, mas não print ln. Int, tira o ln do valor mais um espaço. Eu quero que ele mostre para mim. Depois eu vou tirar isso aqui. Mas eu quero que ele mostre para mim o vetor. Aqui, ó, ao final de cada rodada. Para a gente ver.
Então, eu quero que ele mostre rodada 1, mostra o vetor. Não. Na rodada 1, então tem que estar esse for, ele tem que estar dentro deste for. Eu acho que ele vai funcionar melhor aqui. Eu quero que ele mostre rodada, sei lá, 1, rodada 0, né? Imprimir o vetor. Depois eu apago isso. Quero ver se ele vai montar para mim do jeito que a gente fez ali no Excel. Então, eu chamar de principal. Vamos lá. Eu vou criar o mesmo vetor. Vetor, só para a gente ver se está certinho. Eu tinha deixado ele salvo aqui no cantinho. 201378549 6. New ordenação controller. Vamos chamar de OCont. Então, eu vou colocar aqui o próprio vetor. O vetor vai receber ocont.bubblesort do vetor. For int. Então, fazer um for it, né? Int valor do vetor. Tudo bem, eu sei que ele vai. A própria ordenação vai mostrar ele ordenado. Mas eu vou colocar assim, ó. Só pra gente ver bonitinho. Ah, tá cheio de frescurinha. É. Sysout sem o LN. O valor com espaço. Então ele vai pegar, vamos rodar. Depois a gente vai depurar. Vamos ver o que, que dá isso aqui. UX que chama. Temos for ganha de for it. Normalmente o for it ganha do for. Porque normalmente o pessoal deixa para medir o tamanho do vetor dentro do for e isso vai derrubando o desempenho. Tá? Vamos lá. Cadê aqui? Hum. Tá. Vou rodar de novo. Que a frescurinha não ficou bem feita. Agora ficou bem feito. Olha só. Então, aquilo que a gente chama de rodada 1, ele só não colocou aqui o rodada 10, né? Mas tudo bem, que é a última. Então, na rodada 1, na rodada 0, está o vetor original. Então, aqui, ó, rodada 1. 0, 1, 2, 3, 7, 5, 4, 8, 6, 9. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 7, 5, 4, 8, 6, 9. Ele fez exatamente o que a gente fez.
Na rodada 2, na rodada 3 ele já ordenou, e as outras 7 ele só repetiu. Legal, ele ordena. Esse algoritmo funciona. Se eu comentar as coisas que são desnecessárias, é o sistema outprint, esse for each aqui, funciona. Vou pôr um aqui. Mudaria toda a sequência, né? Mas olha lá, funciona. Vale para inteiros. Desde o menos 2 bilhões, 100 não sei quantos milhões, até o mais 2 bilhões, não sei quantos milhões. Não, é que eu apaguei. É que a pergunta do Eduardo veio depois que eu tinha comentado aqui as rodadas. Eu tinha deixado ele só ordenado final. Olha lá. Também em 3 rodadas ele resolveu. Então, na verdade, que é o que eu espero do algoritmo, né? Que ele não tem esse controle de rodada e que ele não mostre linha por linha. E no final, fica só a última linha. Né? Ficaria ele só ordenado. O que acharam desse aqui? Moleza, né? Vocês já tinham visto esse algoritmo? Eu não tenho certeza. Como eu não tenho certeza, então eu comecei por ele porque ele é bem tranquilo. Então, você vê que se a gente seguir, Vanessa, por mais que a gente demore um pouquinho, não tem muito como errar. E outra, não tem muito como ser diferente disso aqui. Isso. Ah, então já tem alguma ideia. Ótimo, muito bom. Entendi. Bom, bom. Bom porque estimula muito a lógica, né? Então tá. Posso até colocar aqui um comentário nesse for, né? Dinâmica. Pronto. Isso aqui não vai mudar tudo. É sempre assim. Muito mais importante do que eu decorar isso aqui é eu saber eu ter acesso a isso aqui. Se eu tenho acesso a isso aqui, que seja ao vídeo da dança. Eu vou lá e tento. Ah, é uma boa estratégia, Gabriel. É uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Não tem muito o que fazer. Tá? Esse código, no final da aula, né? Eu vou passar para vocês
né? Você pode pegar o material que eu vou disponibilizar para você, tentar fazer e tal, por conta, e depois comparar se ficou semelhante e tal. Pode ficar tranquilo. Tá? Eu vou subir no Git e vou mandar para vocês. Como vocês perceberam, esse algoritmo ele é simples de fazer, mas conforme a massa for aumentando, e, por exemplo, o professor de SO ensinou vocês a gerar números aleatórios no range que vocês quiserem, né? Fizemos formulinha, enfim. Então eu posso fazer um vetor de 1000 posições, de 10.000 posições, com números aleatórios quaisquer, de 0 a 1000, enfim, de 1 a 1000. E aí eu consigo ver quantas rodadas, né, ele leva num determinado tipo de ordenação, em outro. Só para vocês verem, deixa eu voltar aqui os prints das rodadas e o print da ordenação parcial. O algoritmo de ordenação, turma, é mais legal brincar com eles, porque depois que você fez uma vez, você não fica fazendo vários, né? Aqui, ó, se ele tiver totalmente desordenado, é a pior situação para um algoritmo de ordenação. Ó, vamos rodar. Olha que legal. Ele levou 9 rodadas para estar totalmente ordenado. Então, num bubble sort, mesmo o pior tipo de vetor ainda vai ordenar antes da última rodada. Visualmente fica bonitinho, né? Você consegue ver uma diagonal para cá, uma diagonal para cá. Que o 1 também faz as diagonais, né? O 1, o 2, o 3, o 4. E para cá fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica visualmente bonitinho. Não, ele não verifica, Carlos. Em nenhum momento ele verifica se está ordenado. Ele faz aqui, ó, essa dinâmica aqui. Ele faz tamanho vezes. Ele faz. Porque essa lógica, como eu mostrei ali para vocês, mesmo na pior situação, no mínimo uma rodada antes da última, ele já vai estar ordenado. Na pior das hipóteses, na última, mas dificilmente isso vai acontecer. Então, preciso criar uma ordenação. Ô, professor. Pode falar. Desculpa te cortar. A minha pergunta foi só pelo fato de, depois da nona rodada, não tem uma 10ª rodada, mesmo que ele já tivesse ordenado. Então, para mim, assim, meio que ele deveria printar a 10ª rodada mais uma vez, mas já ordenado, entendeu? Então, ele printa, é que eu não tenho o i, ó. Como não tem o i igual a 10, e eu não fiquei fazendo esse tratamento, essa aqui é a rodada 10. Ah, É tá. que o i cai fora do fora, aí não printa.
E aí eu Ah, teria que colocar lá, né? Se for a última vez, aí escrever rodada 10 e tal. Mas ah, ele tá printando as 10 rodadas. ele já tá fora do laço aí, né, no caso. Tipo, Isso. Ele printa o vetor, mas não printa a rodada. pronto. Vou ter que rodar mais uma vez aí só para ver. Né? Aqui, ó. Ó. Esse aqui é com os números. O primeiro vetor, né? Deixa eu rodar com o segundo aqui. Totalmente desordenado. Não é esse, é esse. Olha lá. A rodada 0 é a rodada com o vetor normal. Ele não printa com o vetor original. Aí ele printa a primeira rodada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 9. E aí na 10 ele não tem o for para escrever rodada 10. Né? Uhum. Então, só por isso. É porque está limitado ao tamanho menos 1. Na verdade, isso é porque está limitado ao tamanho menos 1. Né? Na verdade, é porque ele está começando em 0, né? Se eu fizesse. Se eu fizesse assim, ó. Rodada aí mais 1. Olha lá. Agora sim. Só mudei o sistema de print de posição. Aí já dá para ver direitinho. Cada rodada. Show de bola, obrigado. Tá, por nada. Eu vou deixar assim. Vou deixar comentado, né? Mas vou deixar assim. Que aí vai ficar mais fácil para vocês verem.